Meus irmãos, minhas irmãs, é com muita satisfação que nós nos encontramos mais uma vez em um lugar tão bonito, aprazível, né? Literalmente dentro dos matos, onde tem esse açude de águas ajuntadas pela natureza, coisa mais linda. E realmente é muito agradável a gente poder abrir a palavra de Deus num lugar assim. E eu gostaria de convidá-los, antes de iniciar o estudo, para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento tão agradável, de num lugar tão agradável que Tu criastes, podermos ainda, em tempo oportuno, abrir a Tua palavra, estudar e encontrar nela o sustento para a nossa fé. Nos abençoe, nos guie, nos proteja, perdoe nossas faltas e pecados, nos capacite no cumprimento de nossa missão, é o que Te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. A lição da história de Moisés. Quanta lição bacana, né? Nós vamos aprender da vida de Moisés. De um personagem que, como eu e você, um homem de pecado, como eu e você, um homem mortal, como eu e você, um ser humano, como qualquer um de nós, e que pela graça de Deus cumpriu com sua missão de forma plena e absoluta, tanto que foi morar com o Senhor no céu. Prosseguir numa missão eterna como um filho de Deus já redimido. E deixou para nós, evidentemente, uma série de lições muito importantes para que também possamos prosseguir no cumprimento de nossa missão, buscando o mesmo alvo que ele alcançou, de sermos também redimidos para todo sempre. Aqui nós temos 1 Coríntios 10, 3 e 4, não podia ser um texto mais feliz do que este, para apresentar a abertura, a coluna dorsal desse tema. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Irmãos, essa afirmação que o Espírito Santo faz através do apóstolo Paulo é extremamente explicativa e contundente a respeito da divindade de Cristo. E quando nós falamos de comida espiritual e bebida espiritual, e se aqui no caso sendo comparada com comida literal e com bebida literal, nós vamos ver que o mesmo personagem que estava aqui acompanhando Moisés há 1500 anos antes de Cristo, o mesmo personagem, o próprio Cristo, usou essas mesmas expressões também durante os seus ensinamentos. Tanto o maná lá do deserto, que era uma comida literal, quanto a água que saiu da rocha, foi uma bebida literal que tratou de todo o gado e de toda a população de milhões de pessoas que ali estavam. Meus amados, Jesus usou essas duas expressões em dois pontos distintos dos evangelhos. O primeiro deles, no Evangelho de João, no capítulo 4, verso 14, ele faz a aplicação da água viva, que se quem tomar dela se torna uma fonte a jorrar para a vida eterna. Nunca mais vai ter sede. Pense, irmãos, a fonte da água da vida eterna. E a outra aplicação está lá no Evangelho de João, no capítulo 6, o verso 35. O capítulo 6 ele trabalha com o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. O capítulo 6 do Evangelho de João, ele trabalha com o pão vivo que desceu do céu. E no verso 35, ele faz uma alusão muito incisiva, inclusive contextualizando com Moisés, que deu maná para eles, etc., e eles tornaram a morrer. E esse pão que ele está falando aqui, se tratando da sua palavra,
ele comparando tanto o pão da vida quanto a água da vida, que uma é a palavra escrita e a outra é a palavra viva. Um é o sacrifício vivo dele, ambos representando o seu ministério, o seu sacrifício, o êxito em sua glória, vencendo a morte, ressuscitando e nos salvando a todos e nos mantendo sempre alimentados com a verdade que liberta. Então é muito gostoso a gente ver esse paralelo que o apóstolo Paulo já entendeu e aqui colocou. E hoje está aí à nossa disposição a mesma coisa. A palavra de Deus nos trazendo esses mesmos contextos vivos em nossa mente. E todos tirados da história da vida de Moisés, lá no Êxodo. E que mais algumas lições nós estaremos lapidando com a permissão de Deus, com a orientação do Senhor, dentro do Escrito Sagrado, aqui no livro de Deuteronômio. Uma outra aplicação interessante que é feita aqui também, nesse contexto de 1 Coríntios 10, é que eles foram batizados em Moisés, fazendo uma alusão à travessia do Mar Vermelho. Nós sabemos que eles passaram em seco, eles não tomaram uma gota de água na passagem no Mar Vermelho, lá no Golfo de Acaba. Mas aqui mostra a determinação e a fé de Moisés no verdadeiro Deus, nesse pão da vida, nessa pedra com água viva, expondo a verdade absoluta que liberta. No segundo tema, o ministério de Moisés. Analisando o Êxodo, capítulo 32, verso de 29 a 32, nós podemos ver muito sobre o caráter de Moisés. Esse indivíduo nasceu por volta de 1526 a.C. Sabemos que ele viveu 120 anos, ou seja, indo a falecer em 1406 a.C., depois de 120 anos de vida. Mas em 1446 a.C., ele inicia o êxodo aos 80 anos de idade. Ele estava na realidade do exílio, lá na Arábia Saudita, na região de Midian, teve a visão da sarça ardente e veio então para iniciar o processo do êxodo. Por volta de 1500 a.C., ele estava com 26 anos de idade. Se conta de alguns estudiosos aferirem que Moisés teria iniciado a sua obra como escritor, tanto do livro de Gênesis quanto do livro de Jó, que tem a mesma forma de linguagem. Uma grande unanimidade entre os estudiosos que ambos são de autoria de Moisés, pela forma de linguagem muito semelhante dos dois. Ele foi contemporâneo de Amenhotep IV, ou Akhenaton, que foi o faraó que governava o Egito quando ele foi adotado pela filha de faraó e enjeitado, evidentemente, pelos seus pais de forma obrigatória, de forma compulsória. Uma outra curiosidade é que esse Amenhotep IV, ou Akhenaton, foi um indivíduo que teria reorganizado a maçonaria, conhecida então como Rosa Cruz, já naquele tempo. Religiões de mistérios que já vinha na descendência caimita, sendo preservada e desenvolvida já naquela antiguidade. Você está pensando que a coisa é muito nova, né? Não, isso é muito antigo. Isso já veio dos antigos ensinamentos do anjo caído, sendo transmitido para a humanidade caída, há muitos e muitos anos. Se nós lermos em Atos capítulo 7, do verso 18 ao 47, nós chegaremos à conclusão de que a vida de Moisés realmente foi um grande exemplo e esse indivíduo teria sido educado em toda a ciência e cultura daquela época. Um indivíduo extremamente preparado para ser um governante do Egito. Criado no palácio, mas sendo preparado para ser um líder do povo de Deus. Se dividirmos a história da vida de Moisés em 3 partes, perceberemos que 1/3 da vida dele foi nesse contexto do palácio, convivendo no palácio. O segundo terço começa a partir do momento que ele toma partido dos irmãos dele e começa a tomar partido da sua família legítima e acabou matando um egípcio e sendo obrigado a se refugiar na Arábia Saudita. Passou mais 40 anos lá, formou a família dele lá, tornando genro de Jetro, que era um descendente de Abraão também, via Ismael, que vivia naquela região lá. E era já sacerdote do Deus Altíssimo, enquanto que os levitas ainda ia começar essa história de sacerdócio lá na frente, dentro do Êxodo.
Olha que curiosidade mais interessante. E esse próximo segundo terço da vida de Moisés, que era um membro da família levita, esse indivíduo teria esses próximos 40 anos tanto convivência livre da escravidão, da opressão egípcia, como também da verdadeira forma de adorar a Deus, com os rituais e costumes que Deus já vinha orientando na genética de Abraão. Ele falou de Isaac, da descendência via Isaac, mas ele não deixou de expressar que viria na genética de Abraão, e todas eles seriam abençoados, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E ali estava uma família descendente de Abraão, fora do contexto de Isaac, que estava agora servindo de suporte, instrução e preparo para esse líder voltar e passar o último terço da sua vida, os próximos 40 anos, em pleno êxodo. Ou seja, em suma, o primeiro terço da vida dele, ele levou 40 anos para conhecer qual era o propósito dele nesse mundo, para conhecer a missão dele. O segundo terço da vida dele, ele passou se preparando para o seu propósito, se desenvolvendo para o seu propósito, 80 anos de idade. E o último terço, executando o seu propósito. Muitas vezes a gente pensa que deveria ser mais fácil as coisas, né? Mas às vezes acontece o mesmo conosco. Um terço da vida da gente, a gente passa para conhecer o propósito da gente no mundo. Outro terço, tentando se preparar para exercer esse propósito. O último terço da vida da gente, quem sabe é onde a gente, com decisão tomada, vai à frente e avante na execução do propósito. São lições preciosas para a nossa vida, para cada um refletir em si próprio e na missão que nós temos diante de Deus e diante dos homens. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Terceiro tema, profecia cumprida. Aqui também temos algo interessante para estudar em Deuteronômio, capítulo 1, de 1 a 6. Irmãos, nós sabemos que os 40 dias que os espias, os 12 espias, ficaram na terra de Canaã, espiando a terra, um projeto não indicado por Deus. Eles tomaram essa decisão que deveriam fazer desse jeito, porque isso fazia parte de estratégia militar de toda a nação, para poder pesquisar antes de entrar, para invadir qualquer outra nação, para tomar qualquer nação. Eles estavam seguindo apenas à risca regras militares de estratégia, estratégias de regras militares para a tomada de qualquer nação, coisa que era normal no tempo e continua sendo até hoje. Não espiar, não entender a terra, como que vai dominar uma região que não é conhecida, que não é observada. Hoje tem formas muito mais fáceis de fazer isso, né? A proliferação de satélites fora da órbita terrestre, por nações que têm poderio para isso, elas têm feito grandes exercícios militares e desempenho, fazendo esse tipo de análise para fazer tudo que tem feito na história da humanidade. Né? Hoje está bem mais fácil de fazer. Então, acabaram desenvolvendo estratégias tão letais quanto, mas sem tanta violência ou de domínio sobre a face da Terra, que são guerras biológicas, coisa que tem assolado com a humanidade. Como essa pandemia que nós estamos vivendo aí há algum tempo, que não é nada mais nada menos do que uma guerra biológica desempenhada pelo dragão junto das potestades da maldade que habitam e dominam este mundo, os que se acham donos do mundo e têm feito esse tipo de coisa. Um genocídio plenamente político e maldoso. Mas em muito breve o Senhor estará intervindo por nós, vindo nos buscar e nos livrar de tudo isso. Fiz esse comentário apenas para mostrar que não foi da vontade de Deus que os 12 espiassem a terra. Não era para ter feito isso. A ordem de Deus era para chegar, cercar e tomar. Porque Deus estava dando. Aquilo lá já pertencia aos hebreus. Abraão comprou, Isaac, Jacó comprou terras ali. Já tinha uma terra dada por herança. E lembre-se, Abraão e Isaac morreram sem ir para o cativeiro e já tinha iniciado o cativeiro egípcio. Eles ficaram lá naquela terra. Então eles tinham um patrimônio muito grande ali. Após a morte deles, como os hebreus, os filhos de Jacó, desde os dias de José, já tinham descido para lá muito antes de Moisés, e já estava ali então agora no Êxodo, há 430 anos de escravidão, de servidão,
povos nômades e povos sedentários que viviam na região, nas proximidades de Canaã, tomaram esse patrimônio dos hebreus. E agora Deus estava devolvendo para eles. Então era para chegar e tomar. Se eles aceitassem, por causa do testemunho que Deus já deu no deserto, os sinais que Deus fez, ótimo. Mas se não aceitasse, é o que aconteceu no final dos 40 anos. Que por mais estranho que pareça, são juízos de Deus que chegaram e executaram. Com quem não quer aceitar a vontade de Deus. Deus é amor, mas é justiça também. Deus dá a oportunidade de ser resolvido de forma pacífica. Mas nem todo mundo quer resolver de forma pacífica. Aí, por causa dessa estratégia não autorizada por Deus, ficou também um castigo aplicado para eles. Ah, foi 40 dias que vocês ficaram lá? Pois é. Vocês vão ter 1 ano para cada dia que vocês expiaram de castigo peregrinando no deserto. Então já foi 2 que vocês estão por aqui, vocês vão rodar mais 38. Só daqui 40 anos. E só de 20 anos para baixo que vai entrar. De 20 anos para cima não vai entrar ninguém. Tudo porque, nós vamos ver no tema aqui agora mesmo, porque o povo rebelou, quis voltar para trás, não tiver coragem de peitar, de entrar. Deus deixou eles fazer o que eles queriam. Deus deu o livre-arbítrio como sempre deu, como sempre dá. Mas ao espiar a terra, era para entrar. Agora eles querem lá ver se a bênção de Deus é boa mesmo ou não é, quer conferir e tal. Então agora paga o preço. Paga o preço. Vai conhecer, estremeceram. E quiseram voltar para trás. Inclusive Moisés. Por isso que ele morreu fora da terra prometida. Ficou até no final dos 40 anos, mas morreu antes de entrar. Mas foi ressuscitado, sabemos bem disso. E esse castigo também, de 1 ano para cada dia, ficou como base profética de Ezequiel 4:6, para a profecia de tempo, no caso de profeta morto, durante o cumprimento da sua profecia. Veja bem, se nós estudarmos as profecias de tempo da Bíblia Sagrada, sobre dias, anos, nós vamos concluir várias delas, como por exemplo, Abraão, como profeta, teve a visão dos 400 anos do cativeiro egípcio. E Abraão estava vivo quando começou o cativeiro egípcio. Foram então 400 anos. Literal. O profeta está vivo. No primeiro dia que aconteceu a profecia, o profeta está vivo, ela é literal. Moisés não estava vivo durante, não só no primeiro dia, mas em todos os 40 anos do castigo? Pois é, foi literal, 40 anos. 1 ano para cada dia. 40 anos. Foi 40 anos literais de castigo e Moisés vivo. Jeremias, o profeta, ele não teve a visão dos 70 anos de cativeiro babilônico? E quando começou, não foi Nabucodonosor que liberou ele? Pois é, literal. Foram 70 anos literais de cativeiro. Jesus, ele não usou a ilustração do profeta Jonas? 3 dias no vento do peixe, 3 dias no vento da terra. Não se deu a mesma coisa? Jesus não participou da sua profecia? João do Apocalipse escreveu o milênio. João não vai ressuscitar no primeiro dia do milênio, que é o dia da ira de Deus? A hora que terminar esse dia da ira de Deus, que são as 7 pragas que está caindo, conforme Apocalipse 18, verso 8, em um só dia cairão pragas, pranto e dor, que é o primeiro dia do milênio. João não vai ressuscitar? Então é milênio, é literal, porque João ressuscita. Percebeu aí? Todas são literais. Mas qualquer outra profecia de tempo, como por exemplo, as profecias de Daniel, 7 semanas, 62 semanas, os 2.300 anos todos, irmãos, todo ele. São 2.300 dias, mais 1 ano para cada dia. Foram 2.300 anos. Desde 457 a.C. até o ano de 1844 da era cristã. 2.300 anos. Porque Daniel não estaria vivo na iniciasse aquela profecia. Daniel morreria antes da libertação do cativeiro. Entende, irmãos? Então foi simbólico. Aí aplica Ezequiel 4:6. Porque o profeta estava morto no início do cumprimento da profecia. Apocalipse 2:10 também fala de 10 dias que a igreja sofreria na igreja cristã. Se referindo do período entre o ano 303 ao ano 313 da era cristã, nos dias do imperador Diocleciano, que oprimiu a igreja cristã. Esses 10 dias foram 10 anos. O João estaria vivo em 303? Não estaria. Os 1260 dias de Apocalipse, capítulo 12, verso 6,
ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que é o mesmo período, ou 42 meses de Apocalipse 13:5, João estaria vivo, se referindo ao período da Inquisição, que iniciou em 538 da era cristã e foi até 1798? Não estaria vivo, João. Por isso foi simbólico. 1260 dias da mulher no deserto são 1260 anos. 42 meses vezes 30 dias, 1260. Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 360, 720 e 180, somando 1260. Período contado entre o ano 538 ao ano de 1798. Desde o início da perseguição da supremacia papal, quando a França militarizou a Igreja Católica, que passou a oprimir com o sistema papal o mundo daquela época, que não concordava suas apostasias com seus mandos e desmandos. E aí foi 1260 anos de opressão, iniciando pelos valdenses, no noroeste da Itália, e concluindo nos dias da Revolução Francesa, quando o general Berthier, amante de Napoleão Bonaparte, mandou prender o Papa Pio VI, trouxe ele exilado, onde ele morreu. Em Pio VII continuou o sistema papal, mas, no entanto, submisso ao sistema, então, dominante pelo domínio francês na época. Não mais com o princípio de perseguição contra os cristãos. Encerrou o assunto. Então, irmãos, todas as profecias de tempo da Bíblia, todas, batem exatamente com isso. Profeta vivo, profeta morto. Se o profeta está vivo, é literal. Se o profeta está morto, é simbólico. A questão de dias, anos na Bíblia Sagrada. E aqui a profecia cumprida bate então com esse conteúdo. No quarto tema, 1000 vezes mais numerosos. Irmãos, realmente, se nós analisarmos Deuteronômio 1, de 9 a 11, podemos ver que em 40 anos, praticamente dobrou a quantidade de pessoas que saíram do Egito. Eles saíram em torno de 1.500.000 pessoas e entraram na Terra Prometida cerca de 2.400.000 pessoas, irmãos. Então, realmente, houve uma multiplicação muito grande sobre a população do povo de Deus, que foi e não parou de crescer, hein? A população do povo de Deus que foi pelo êxodo afora e não parou de crescer até hoje, continua crescendo, porque hoje não só conta os hebreus, os descendentes de Abraão pela genética, pelo sangue, mas principalmente os que têm mais então, aqueles que abraçam essa consanguinidade pela fé. Somos descendentes de Abraão pela fé. 1000 vezes mais numerosos. O profeta Neemias também faz um comentário interessante no capítulo 9, verso 21, que diz o seguinte: durante 40 anos tu os sustentaste no deserto e nada lhes faltou. As roupas que eles usavam não envelheceram e os seus pés não ficaram inchados. Interessante, né, irmãos? Comentário muito bacana. No quinto tema, Cádiz Barneia, que tem coisa demais, irmãos. Muito interessante. É uma pena que o tempo é muito curto para desenvolvermos tudo o que temos aqui nesse tema sobre Cádiz Barneia. Cádiz Barneia é um marco geográfico histórico de um grande juízo de Deus sobre Israel. Foi exatamente o cenário aonde eles estacionaram pela primeira vez, depois de aproximadamente 2 anos, de frente para a Terra Prometida e tomaram a infeliz decisão de mandar 12 espias lá para a terra de Canaã. A península do Sinai, que Cádiz Barneia está lá já ao sul da terra de Israel, do território de Israel, na porta de entrada já para Gaza, para quem está descendo em direção ao Egito ou à Arábia Saudita, essa península tem aproximadamente 200 quilômetros de largura. Irmãos, com mais ou menos 2 anos eles estavam ali, depois dos acampamentos que tiveram até o Sinai, e do Sinai então para cá. Um lugar esse também é onde morreria Miriam, a irmã de Moisés. E Cádiz Barneia também era uma região interessante, essa escolha foi muito feliz. Claro, Deus sabe o que faz. Ela mantinha contato e aliança com diversas civilizações, com cidades pequenas que tinham na adjacência da terra de Canaã, até lá no Golfo de Acaba. Toda aquela região ali era uma região já de muita convivência com os habitantes e governantes dessa região que dominava Cádiz Barneia, na época aqui do Êxodo então. E o que mais marca para mim aqui é que, tanto da primeira vez que eles chegaram ali, diante de Cádiz Barneia,
quanto, depois de 38 anos de volta, aquele mesmo lugar já se projetando na direção já oriente do Jordão, indo de frente de Jericó, que foi o lugar aonde eles entraram quando chegou pela última vez, tomaram então já essa diretriz. Ali foi aonde, quando eles chegaram pela primeira vez, que os espias passaram então 40 dias lá e voltaram, dos 12 espias, só 2 voltaram com fé suficiente para encarar. Os outros 10 tremeram na base, não quiseram de forma nenhuma, desestimulou todo Israel. E esse povo abriu uma rebeldia tão grande para cima da cabeça de Moisés e Arão, que os dois jogou no chão com o rosto em terra, para eles não fazer aquilo, porque eles sabiam que Deus poderia claramente executar juízo sobre Israel naquele momento, como executou em cima de todos os povos que peitou esse povo, em toda a história do Êxodo. Tanto da primeira ida, que foi próximo de 2 anos, como da complemento de 38 anos. Deus chegou a propor para Moisés que ele faria dele uma grande nação, da mesma promessa que ele fez para Abraão. Mas Moisés acabou tomando a dor dos hebreus e encarou a parada de querer voltar para o Egito. Aí Deus falou: você também não vai entrar não, rapaz. Você vai ficar de fora. Pelo seu testemunho, pelo que você tem feito aqui. Em todo esse trabalho, eu sei que você tem feito uma dedicação bacana, pois eu vou poupar, não vou destruir vocês, mas vocês vão morrer tudo no deserto. De 20 anos para cima não entra ninguém. Os filhos desses aí que estão achando que vai servir de presa para os cananeus, eles vão assistir, vão ver eu jogar um por um desses cananeus no chão. E eles estarão com as suas descendências entrando aonde eles não tiveram fé para entrar. E assim foi. Cádiz Barneia, aconteceu isso depois de aproximadamente 2 anos de peregrinação, de êxodo. E pensando bem, né? De 1.400.000 pessoas que tinha ali, no final de mais 38 anos já eram 2.400.000 que entraram lá dentro. Uma proporção interessante, hein? Que entrou. Mas na terra prometida da Canaã celestial, irmãos, quantos será que vão entrar, hein? A Pena Inspirada fala: nem 1 em 20 entrará. E eu me preocupo com isso, porque quando a gente lê as profecias sobre Laodiceia, diz que o povo está morno e provocando o vômito de Deus, está dormindo em sono profundo. E provocando o sono de Deus, porque como crente se acham ricos e abastados, mas não sabem que é um desgraçado cego e nu. A maioria absoluta, de maior ao menor, sem sombra de dúvida. É isso que nós assistimos. Se fizer uma comparação prática hoje com a situação da pandemia que nós estamos enfrentando, a ordem do Evangelho, tem ordem para parar de pregar o Evangelho? Tem ordem para fechar a igreja? Por que as pessoas tremeram e fecharam as igrejas? Parecendo os 10 espias de Israel, igualzinho, fazendo o mesmo. Não aceitam a verdade. A verdade liberta, mas a mentira prende. Hoje é o primeiro sábado que eu estou afastado da pregação, de passar a lição na minha unidade. Eu não posso mais ser professor na minha unidade. Sabe por quê? Porque eu não consigo usar a máscara tampando o nariz todo. Eu sou mergulhador, tenho um pulmão maior do que das pessoas comuns. O volume de ar quente que sai do pulmão de um mergulhador é maior do que o volume de ar que sai de um pulmão comum. E aí eu ainda uso óculos. Interpretar essa máscara do jeito que está sendo usada como focinheira. Isso não é máscara, é focinheira. Porque se eu estou saudável, essa praga, graças a Deus, nunca passou nem perto de mim. Não quer saber de mim, graças a Deus, estou livre dela. E glorifico só a Deus por isso. Diante de tantas pessoas que têm tombado e morrido com essa praga maldita, que tem feito vítima para tudo quanto é lado. Então, se eu estou saudável, quem corre risco de ser contaminado sou eu, não de contaminar ninguém, porque eu tenho consciência que eu não vou em lugar nenhum, não é só na igreja, em lugar nenhum eu vou entrar eu sabendo que eu estou doente. Então eu tenho consciência que eu estou bem, estou saudável. Eu tenho consciência que eu tenho que cumprir com a missão do ID, que Jesus mandou entrar e curar os doentes e não fechar a igreja. Então é o que eu tenho buscado fazer, é a forma que eu vejo. Eu não entendo a pregação do Evangelho, eu não entendo a missão do ID de outra forma. Eu só entendo ela dessa forma, do jeito que Deus escreveu e ordenou. E sei que vai prestar conta, que vai pedir conta de todos os que estão deixando de chegar e cumprir com a missão. E está pulando fora
da entrada para Canaã Celestial, que está atrasando a obra de Deus. É por isso que a pena inspirada escreveu que os leigos vão terminar a obra, porque o patrimônio vai ser confiscado por esses governos mundiais que está se estabelecendo. Já existe ele, não foi apresentado ainda, mas daqui a pouco vai apresentar. E aí? Você já tem um lugar para você ficar? Por isso que já tem 12 anos que eu estou trabalhando lá com o vitrine do lar, que agora está quase pronto já para receber o povo de Deus. É um lugar pequeno, tem 106 unidades só lá, e já tem 30 delas já vendidas. E tem um espaço do tamanho do condomínio para receber os humildes do Senhor, para ficar acampado quando começar o decreto dominical. E você já sabe disso. Irmãos, a minha lição, você só vai poder ouvir ela agora através do meu canal, enquanto o canal ainda estiver de pé. Mas a gente sabe que quem fala a verdade é perseguido, o canal é perseguido. E muitos estudiosos, muitos missionários que falam a verdade, já têm tido o canal derrubado. Eu sei que a missão vai terminar pelos leigos, como a pena inspirada falou. Lá nos matos, nos campos, muitos serão transladados, como foi Filipe ao ir pregar para o eunuco. Isso vai acontecer normalmente. Mas muitos pagarão caro por fazerem o que estão fazendo. Porque o evangelismo é ordem do mestre. E não tem ordem para fechar a igreja, muito menos para exigir a entrada na igreja, igual eu já vi alguns vídeos, vocês também já viram, de igrejas nossas, que está exigindo um certificado de vacina para poder entrar na igreja. Se não for vacinado, não entra. No interior de São Paulo, eu já vi um vídeo já dessa natureza. Já até tiraram do ar, né? Porque é muito escandaloso, né? Uma apostasia desse tamanho diante de Deus e diante dos homens. Assinado pelo nome da igreja. Sabe, irmãos, a obra não é nossa, irmãos. A obra é de Deus. A igreja é de Deus. Os escolhidos aqui, diante de Cades Barneia, tinha 3 que tinham genética boa para ser aproveitada. Moisés, Caleb e Josué, dentre outros. Mas esses 3, Moisés morreu e foi ressuscitado, irmãos. A descendência dele entrou lá para dentro. Caleb e Josué, junto com os de 20 anos para baixo, entraram, passearam mais 38 anos no deserto, Moisés junto, e depois entraram na terra prometida, 38 anos depois. E nessa genética, dentre outros que ali estavam, surgiram grandes nomes da causa de Deus, como tem surgido até hoje. E Deus tem usado a mim e a você para fazer esse trabalho, essa missão. A missão de indivíduo e a missão de igreja. Mas não se esqueça, a igreja de Laodiceia é povo justo. Nela tem o quente, assim como eu e você estamos. Tem nela o frio também, que tem consciência do seu estado de apostasia e que precisa se tornar quente. Mas o único estado que fará parte do vômito de Deus é o morno, porque ele é um hipócrita. Ele fica igual o cachorro no coxo de sal, deita no coxo de sal, não come sal e não deixa os boi comer. Ele nem evangeliza e nem deixa os outros evangelizar. Essa areia que só serve para ser pisada pelos homens vai ser jogada para fora, irmãos, para ser pisado pelos homens. São pessoas que vai ranger os dentes e tremer diante de Deus, e que vai chegar: Senhor, mas eu fiz isso em seu nome, Senhor, eu fiz aquilo em seu nome. E vai ouvir a lamentável sentença: não vos conheço. Vai para o fogo que está preparado para o diabo e seus anjos. Precisamos orar, irmãos, com muita fé, para que as pessoas que estão abraçando esse tipo de conduta venham se arrepender antes que seja tarde demais e parem de atrasar a obra de Deus. Que lute em favor da causa e não contra a causa. Mais cedo ou mais tarde nós seremos perseguidos, irmãos. Os nossos bens, os bens da causa de Deus na terra vai ser tudo tomado. E o justo terá que viver estritamente pela fé. E aí? Como que vai ser? Por que ficar empurrando com a barriga algo que nós sabemos que já está sendo um ensaio absoluto
para o desenrolar de Apocalipse 13, de 15 a 17. Essa questão de não comprar e nem vender, não entrar nos lugares, se não tiver com máscara, se não tiver atestado de vacina, confusão, tudo é um ensaio, irmãos, para o desenrolar do sinal da apostasia, para a opressão da besta. É um ensaio legítimo, para não ter tanto susto no dia que acontecer, o que de fato vai ser crise. Isso de hoje não é só uma amostra, não tem nada de crise, é só uma amostra. Nós vamos ver crise quando iniciar o sinal da apostasia de maneira clara, como o Apocalipse apresenta no capítulo 13, do verso 15 ao 17, que vai ter até decreto de morte. Irmãos, tudo que é feito obrigado é antibíblico. Deus nos deu livre-arbítrio, irmãos. Nós não podemos obrigar as pessoas a fazer nada. É querer tomar o lugar de Deus. É exatamente a obra de Lúcifer. O que ele fez no céu foi exatamente isso, queria tomar o lugar de Cristo. Foi o que ele comenta lá em Isaías capítulo 14, 12 a 14. Subirei às mais altas estrelas e colocarei o meu trono. Como caíste do céu a estrela da manhã. E todos que irão cair da mesma forma, porque quer obrigar as pessoas, quer agir como se fosse dono das ovelhas, dono da igreja, dono da obra. Está errado, irmãos. O dono da obra é Cristo, e Ele nunca mandou fechar a igreja. Ele mandou curar as pessoas, pôr a mão na cabeça dos doentes e curar. Vai lá, cura. Cadê a fé? É isso que nós temos que fazer, é obrigação nossa. Mesmo se não for da vontade de Deus que ele seja curado na hora, mas orar por eles é o que nós temos que fazer, junto com eles. E aí, como é que fica? Cadê a fé? Como que o justo vai viver pela fé desse jeito, irmãos? Sem prosseguir com a missão? Graças a Deus, Deus me protegeu, tem me protegido esse tempo todo, irmãos. Tive com pessoas doentes, andando no mesmo carro, com essa doença. Tive dentro de casa pessoas doentes, eu cuidei dessas pessoas e não adoeci, graças a Deus. Tive em velórios que tinha pessoas doentes, tinha lá umas 6 pessoas doentes nesse velório. Cumprimentei essas pessoas tudo, e graças a Deus estou firme até hoje, com saúde. E Deus há de conservar a minha saúde e a sua também, de todos nós, e que possamos prosseguir no cumprimento da missão. O dia de amanhã ninguém sabe, irmãos, nós sabemos do dia de hoje. Amanhã, se é para a gente estar morto ou se é para estar vivo, é só com Deus. Agora eu sei que tem uma missão, cada um de nós temos uma missão e temos que cumprir com ela. E para isso tem que obedecer a palavra de Deus e seguir as orientações de Deus e não obrigar ninguém a fazer nada. É sim, sim, não, não. O que passar disso, meus irmãos, vem do cão. Não tem meio termo. Ou a gente obedece a palavra ou não obedece, ou segue as instruções da palavra ou não segue. A gente prega, quer ouvir? Beleza, se não quiser ouvir, bana a poeira e vai embora. Essa é a missão, esse é o propósito, essa é a tarefa. No 6º tema, a iniquidade do amorreu. Aqui entra a história de Deuteronômio, capítulo 2 e capítulo 3, aonde muita gente às vezes fica confuso com aquele tanto de menino, papagaio, cachorro que morreu. Deus mandou entrar e limpar tudo. Mas raciocina, 40 anos de distância, de sinais do deserto, de milagre de todo tamanho, de abertura de mar, falência da nação egípcia com 10 pragas, tudo, muitos e milhares de sinais, nuvem, Deus numa nuvem, projetando sombra sobre eles durante o dia, à noite projetando colunas de fogo, aquecendo Israel, dando maná, padaria, lá na nuvem, descendo pão para eles todo dia. E dia de sexta-feira caía dobrado, para eles pegarem e não estragava. Se pegasse dobrado durante os outros dias, perdia. Pensa que coisa maravilhosa. Aquelas nações tudo sabiam disso, irmãos. Esse tipo de notícia correu frouxo para tudo quanto é lado. Eles sabiam que o Deus verdadeiro, Criador do universo, estava ali. E quando eles chegaram depois de 38 anos, eles quiseram peitar. Não aceitaram. Então a genética era ruim. Ruim para arrebentar. Deus sabia que não podia deixar um vírus daquele. É como se fossem vírus letais. Não podia deixar uma alma viva sequer. Liquidava todo mundo, os que era bom já morria salvo e os ruins já ficavam ali preparando para o fogo. E pronto, encerrou o assunto, igual Sodoma e Gomorra. Os bons já morreram debaixo do fogo, mas os ruins já estavam encerrados para o fogo.
A mulher de Ló, eu acredito que a mulher de Ló morreu salva, inclusive. Ela pagou o preço da teimosia dela, só de olhar para trás, mas não perdeu a salvação por causa disso não, ué. Deus não ia cobrar isso dela não. A graça dele completa o que faltou para ela, como completaria para qualquer outro que acreditasse em Deus e morresse em Cristo. Agora, se morreu sem Cristo, né, misericórdia, né? Fazer o quê? Agora, ela morreu em Cristo, que ela estava obedecendo a orientação e saiu. Por mais que alguém pense diferente. Mas pelo teor bíblico nós podemos ver claramente. Então isso explica o porquê do extermínio que teve, como vai ter nos dias da chegada de Cristo. Quantos e quantos que vão morrer? Aqueles molequinhos, cheirador de cola, confusão, perdido, só sabe fazer o mal o tempo todo. Como que um bicho daqui vai aproveitar o céu? Pensa, como é que chega lá, como que conserta? Entende, irmãos? Véi, pessoas idosas também ruim, má, que tem tanta gente idosa e ruim também. E gente nova de toda idade, adulto de toda idade, tem muita gente ruim que vai perder o céu, vai ser exterminado. Fogo e enxofre, vai derreter tudo que o homem construiu. Eu e você, irmão. E aqueles que estão em Cristo, se tiver morto, vai ressuscitar e vai ao encontro com o Senhor nos ares. Se tiver vivo, será transformado vivo. Moisés morreu e ressuscitou, foi viver a vida eterna. Elias foi vivo no carro de fogo. Assim também acontecerá na segunda vinda de Cristo. Sétimo tema, caminhos e pensamentos absolutos. Vou ler o que está em Isaías capítulo 55, verso 8 e 9. Olha que maravilha o que está escrito aqui. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Santo Deus, sabemos que os teus desígnios, a tua eterna sabedoria, vai muito além do nosso conhecimento, do nosso entendimento. Mas que tu, como Deus de amor e misericórdia e justo, fez e continua fazendo o que é melhor para os teus escolhidos, para que em muito breve tu possas nos buscar e nos manterem no plano original da criação, que é a vida eterna. Santifica-nos, Senhor, na tua palavra, para que possamos abraçar contigo de fato nós e nossos lares representados. Capacita-nos ao cumprimento da missão como indivíduo e como igreja, aonde quer que nos encontrarmos. Pedimos e agradecemos essas bênçãos, em nome e por amor de Jesus.